Oi, galera, eu sou a Eduarda. Eu sou a Alicia. E eu sou a Bruna e nós Nós somos somos o o Pod Pod Ui. Esse projeto foi desenvolvido pela Universidade Infantil e ele vai ter o objetivo de nós trazermos vários assuntos e diversas pessoas para compartilhar suas vivências. A gente vai falar, né, comentar sobre fatos, compartilhar histórias inspiradoras com os nossos entrevistados e tudo isso com vocês. Bom, nesse episódio a gente vai falar um pouco sobre saúde mental e psicologia. E estamos aqui com nossa convidada especial, que também é psicóloga da escola, Jéssica Scarlatti. Scarlett. Tem que Ai, é o tá vendo? Você tem que aprender Scarlett. inglês para apresentar um convidado. Pra isso, né? Nome chique. Scarlett. Enfim, me conte mais um pouco sobre o seu trabalho, como ele é, assim, né? Porque não é um trabalho fácil, né? Você meio que, como posso dizer, lida com várias situações das pessoas para dar, como posso dizer, ajuda, né? Mental, e isso deve custar muito de você. Então me fale um pouco como é que é. Então, né, eu trabalho na psicologia escolar, propriamente dito. É um trabalho que requer essa atenção. E a gente trabalha não apenas com os alunos, né, e as situações que cada um traz, mas a gente também trabalha com as famílias, a gente trabalha com os profissionais. Eu costumo dizer que é um trabalho em equipe, né? O psicólogo escolar, ele não trabalha sozinho. Ele trabalha em equipe, porque cada pedacinho é muito fundamental, né? Principalmente com as demandas que hoje a gente tem, que vem crescendo em grande massa, né? Com os adolescentes, com crianças, não apenas em situações de atipicidade, né? Mas também, no geral, com questões emocionais. Então, a gente precisa da participação ativa da família, a gente precisa da participação ativa dos professores, dos gestores, das coordenações. Ou seja, é um trabalho multidisciplinar, todo mundo, para que a gente venha conseguir ter um sucesso, venha ter, né, algo assim que venha fazer a diferença. Então, isso é o principal. Eu queria saber um pouco sobre o que te inspirou a cursar esse lado. Então, para ir para essa área, né? Engraçado que ontem a minha filha, ela fez uma entrevista comigo. Tava treinando. Tava treinando, olha já. só, nem percebi. O que me fez ir para esse caminho da psicologia, né? Desde o meu 3º ano, né? Então, aproveitando que a gente tá aí na semana, né, do Enem, eu lembro que no meu 3º ano foi quando eu decidi que eu iria para a área da psicologia. Já tinha passado por várias áreas, né? Inclusive veterinária, não sei assim aonde se inclui, mas, né? Foi uma das áreas que eu tinha pensado. E aí, quando eu cheguei no 3º ano, eu fiz um teste vocacional, né? Que é aquele testezinho que você vai lá apontando aquilo que você mais gosta de fazer, o que você pretende, os tipos de atividades que você gosta. Enfim, tem várias perguntinhas que ali vai direcionar você para a área que você pretende cursar. E eu sempre gostei muito de trabalhar com pessoas, apesar de ser muito tímida, por incrível que pareça. Pois é. Então, eu tinha muita dificuldade de me expressar, de falar. Porém, eu era uma boa ouvinte, né? Então, para isso, é um ponto aí muito positivo para essa área da psicologia. Porque não é só a gente olhar para o outro, não é só a gente simplesmente querer querer saber, não. Mas é a gente parar e conseguir essa habilidade de se colocar no lugar do outro. Então, eu costumo muito falar sobre habilidades socioemocionais. Então, as habilidades socioemocionais é o que vai definir a gente para aquilo que a gente quer. Então, quais são essas habilidades socioemocionais? Né? A gente tem uma habilidade de comunicação, a gente tem uma habilidade de empatia, a gente tem habilidades de perseverança, ou seja, todo ser humano ele desenvolve essas habilidades. E aí, foi um ano bem complicado, né? Aproveitando, como eu falei, a respeito da semana do Enem. E foi um ano muito complicado, porque as pessoas tinham uma cobrança em cima de nota, em cima de conteúdo. A área, como eu fiz para a Federal no tempo que eu fazia, era a primeira fase, segunda fase e ainda tinha Enem. Né? Então, eram 3 provas bem difíceis. Caramba. Então, a minha segunda fase, para a Federal, em Psicologia, trazia muito a questão das exatas. E eu era péssima. Sou até hoje. Não botem... Né, situações de cálculos, não assim. dá. É totalmente oposto. Humanas, tudo certo. Mas exatas, 0. Então, eu me sentia muito inferior. Era muito complicado. Né? Então, quando eu escolhi o curso, eu escutei muito, né, infelizmente, de alguns professores. Você escolheu errado.
né? Você não deveria ter colocado esse curso porque você não vai chegar nessa nota. O Enem para você não vai valer porque você é de escola particular. Antigamente tinha isso, né? Então, não vai valer para você. E, enfim, eu tinha uma habilidade, e tenho ainda, né, que é a habilidade de perseverança. Então, eu não costumo muito ir pelo que as outras pessoas falam, mas por aquilo que eu acredito. E eu determinei aquilo dentro de mim. Não, eu vou ser psicóloga e ponto. Alguns colegas, né, tinham mudado ali os cursos, enfim, para ter notas e tal. E aí, eu resolvi ingressar e passei, né, nas duas fases, porém, fiquei em remanejamento. Não cursei a federal, mas fui para uma instituição que era referência, que infelizmente hoje fechou, que é a instituição da FACHO, né, a Faculdade de Ciências Humanas de Olinda. E assim, me encontrei super no curso, porque dentro dele eu consegui ir além daquilo que eu esperava. Então, superou as minhas expectativas. Cheguei muito nova, cheguei com 16 anos na faculdade, né? Caramba. E assim, pra mim foi muito complicado, porque a mente não tava amadurecida. Então, gente, eu vou confessar uma coisinha simples. Eu achava que Freud e Freud eram duas pessoas diferentes. Isso eu levo com algo assim, pra vocês verem o nível que a pessoa chegou, Mas né, é da porque imaturidade. Duas formas de pronunciar diferentes, muito né? diferente. Confunde. A minha primeira aula, que foi lá sobre a Grécia e tal, eu cheguei, eu digo, eu quero ir embora, eu não quero ficar aqui. Ela, sabe? então são duas pessoas, né? Assim, Tá bom. assim, uma mente muito imatura, né? Com tudo, com a linguagem que era falada lá na universidade, né? Com todo o engajamento que tinha lá, sabe? Então, assim, eu me senti um pouquinho deslocada. Então, o primeiro dia pra mim foi frustrante, sabe? Mas tirando esse primeiro dia que ficou pra história, e hoje eu conto, assim, eu morro de rir comigo, porque foi tenso, né? Porque só pensar assim, então, você que quer cursar psicologia, não pense que Freud e Freud são duas pessoas diferentes. Eu achei muito estranho quando pronunciaram Freud, né, pela primeira vez. Como assim não é Freud? É porque Tá vendo? Ainda bem ele que se eu não tô escreve de sozinha. um jeito, se pronuncia de Pronuncia de outro. outro. Às vezes, É. até eu me confundia quando eu fui ler, eu me confundi total. Aí eu, gente, alguém me explica como é isso, por favor? E assim, é um curso que ele aprofunda, né? É um curso que, assim, você vai além daquilo que você tá ali vendo. Então, você precisa se disponibilizar muito, abrir a sua mente para aquilo dali. Então, quando eu digo, assim, essa questão da maturidade, é porque, de fato, quando a gente tem essa idade, a gente tá nos 16, 17, 18 anos, por mais que a gente tenha um entendimento daquilo que a gente quer como profissão, o nosso cérebro ele só vai amadurecer aos 25 anos, que é quando chega a idade do censo. Então, provavelmente, quando algumas pessoas, por exemplo, vocês podem ver os pais de vocês falarem, ou pessoas mais adultas falarem, nesse sentido de que, quando eu era adolescente, eu pensava dessa forma, né? Ou então, até tal idade, eu tenho 20 e poucos anos, eu pensava de um jeito. Mas quando eu cheguei nos 25, tudo isso mudou. Por quê? Porque vem o senso da consciência. Então, eu me formei com 21 anos. Então, assim, eu tinha as expectativas do mestrado, doutorado, que eu ainda não fui para essa área, só apenas para pós. Mas, assim, o que aconteceu? Tudo foi muito, muito novo para mim, né? Então, assim, o curso ele só foi apenas mais um engajamento mesmo de me encantar através da vida do outro, porque é você se dedicar a escutar a história do outro e ajudar esse outro a desatar algumas coisas, né, que estão lá atrás, né? Desatar situações e ele se encontrar consigo mesmo. Então, a nossa profissão é uma profissão que, visivelmente, para muitas pessoas, vai ali pagar só para falar com alguém, ou vai ali conversar porque você está com um problema ou alguma situação, e não é sobre isso, né? A nossa profissão, eu digo que é ativar em nós um olhar diferenciado, é ativar em nós uma escuta diferenciada, porque é uma atenção, né? Uma atenção que a gente consegue dar ao outro, à problemática do outro, à situação do outro, ao que o outro está passando, ao sentimento do outro. Então, assim, é uma profissão que vai além daquilo que a gente consegue ver. Então, quando eu cheguei na faculdade, que eu comecei a ver as disciplinas, e eu comecei a ver tudo aquilo, tudo me encantava. Não tinha uma área... Tinha, verdade, não, tô mentindo. Tinha uma área que não me encantava, que era a área de RH. RH. Porque a psicologia, ela tem diversas áreas pra gente atuar, né? Tem a escolar, tem a clínica, a organizacional, tem a questão
da área social, que foi uma área que eu passei bastante tempo também, gostei muito, né? E a jurídica, né? Por incrível que pareça, eu queria muito gente para a área criminal. Né? Mas parei na escola, ainda bem. Né? Mas eu Então, acho que assim, quase todo mundo tem é tipo aqueles advogados ou estudantes de direito que eles querem ir para a área de direito criminal e às vezes não vão por Pra medo. tentar entender o que se passa na É que é cabeça muito dessas legal a área pessoas. Sim, criminal. nossa. Pelo menos pra mim. Eu me sinto totalmente ligada à área criminal. isso. Acho É muito assim, era interessante. uma área que Tem me aquela chamava emoção. muita atenção. Todos os meus cursos de extensão, por incrível que pareça, eram da área criminal. Né? Então, tenho muitos certificados, muitas coisas da área criminal, porque, de fato, é algo que eu sei que eu tenho esse dom de observar, que é um dom. Acima de tudo, assim, do nosso querer, existe algo que só a gente consegue ter, sabe? Aquela coisinha, assim, que só tem em você, só tem em você, só tem em você, só tem em mim. Então, cada um tem isso, assim, especial em você. Então, era uma área que eu me encantava, né? E aí, no último período, eu passei por todos os estágios que eu podia passar, porque, graças a Deus, eu só estudava. Então, eu foquei em só estudar. Era uma faculdade paga, mas, assim, eu tinha uma consciência muito grande, né? De que estava ali sendo gasto. Então, eu tirei esses 5 anos para realmente me dedicar aos estudos. E eu aproveitei para ingressar em tudo que era projeto, em tudo que era curso de extensão, de viagem, de trabalho. Enfim, eu fiz tudo que eu poderia fazer, que uma pessoa poderia se dedicar. Eu não trabalhava, então isso foi muito bom para mim. E aí, quando eu cheguei na área jurídica, que foi no último ano, eu estava na área jurídica e na área clínica. Então, eu trabalhava, né, com medida semiaberta. E aí, eu tive umas frustrações, assim, meio que um medinho diante de alguns fatos, diante de algumas pessoas, porque eu trabalhava com homens, né? E aí, ativou em mim alguns gatilhos que no momento eu ainda não entendia. Então, eu não estava preparada, como eu disse, eu estava com 20 aninhos, né? Então, trabalhando com essa medida e tal, sozinha. Então, eu tive uma experiência que, pra mim, naquele momento, não foi tão positiva. E aí, eu fui pra área social e, depois de um tempo, ingressei aí na área escolar, né? Então, esse foi aí um pouquinho do meu percurso. Obrigada por compartilhar isso com a gente. Foi muito legal. Vai Não, falar? não, pode falar. Não, fala primeiro. Eu vou pensar Fala melhor que eu alguém, vou pelo falar. amor de Fala. Deus. Vai, Duda. Tá, eu queria saber, voltando pra hoje, como é seu dia a dia, quais os problemas que você enfrenta, Uhum. porque a gente sabe que não é uma área muito fácil. Isso. Voltando-se para a questão escolar, né? A rotina, ela costuma não ter rotina, né? Porque eu costumo muito dizer que, assim, quando eu chego na escola, tá eu e bombeiro, a gente vai apagando o incêndio. E é mais ou menos por aí que a função do psicólogo na escola, ele funciona. Né? Não é como na clínica, por exemplo, que a gente vê um processo gradativo. Né? Não é algo que ali semanalmente a gente vai construir e a gente vai ver o resultado no final. O trabalho dentro da escola é de uma forma diferente. Ela funciona como uma terapia breve. Né? O que significa isso? Significa que a gente vai ali a curto prazo mediar situações e solucionar aquilo dali. Então, dentro da escola existem questões comportamentais, né? Existem questões, por exemplo, emocionais que podem estar atingindo, por exemplo, funcionários, estudantes, gestão, qualquer área que comporte dentro da instituição chega, né, para mim. E aí, tirando toda essa questão, também vem a questão da inclusão, a questão do acolhimento, do direcionamento, né, para as crianças, para os alunos que são atípicos também. Então, além da questão comportamental que eu venho trabalhando, que o psicólogo escolar ele trabalha, também vem com essa questão da inclusão, né, de como a gente vai conduzir aquele aluno, a gente também vai conduzir aquele professor a lidar com essa demanda que é diferente, porque a gente está dentro de uma instituição, está dentro de um lugar onde tem muita gente diferente. Ou seja, o professor de uma sala de aula, ele tem 22 alunos, mas são 22 cabeças diferentes. Com a cabeça diferente do professor. 23, né? Então, isso por turma. Então, se a gente vai para uma escola que tem, né, 10, 15 turmas, a gente vai ver o quantitativo de situações, problemas que a gente teria para resolver. Então, assim, é uma condução que a gente vai fazer, uma mediação que a gente vai fazendo, que é bem trabalhosa, como vocês pontuaram. E, como eu disse no início, a gente não faz nada sozinho.
né? O profissional em si, ele não faz nada sozinho. Ele precisa de um trabalho técnico, de um trabalho em equipe. E hoje, a maior dificuldade, né, que eu posso dizer que eu encontro, infelizmente, são com as famílias, né? As famílias hoje, elas ainda não conseguem se ver como agentes transformadores da vida dos próprios filhos, né? Isso é um ponto que eu costumo sempre abordar quando eu estou com a orientação de pais, quando eu recebo os pais na minha sala e a gente vai conversar por quê. A gente está numa geração que é muito ativa, né? E é uma geração muito tecnológica, uma geração muito para hoje, para ontem, muito ágil. Então, a gente está vivenciando situações familiares com os pais que hoje tem que fazer muito mais do que se fazia antes. Ou seja, para oportunizar mais coisas para os filhos. Mas esquecem da base, do essencial, que é ter esse direcionamento, que é ter o quê? Esse ponto de apoio emocional, afetivo, que a gente encontra nas simples coisas. Como? Numa leitura de uma história antes de dormir, numa conversa em família, em um jantar ou em um almoço, uma parada para o diálogo, para a brincadeira, para trocas afetivas dentro da família. Então, além de a gente ter famílias, né, que hoje não são mais tradicionais, né, famílias desreguladas, famílias, né, separadas e com muitas dificuldades, hoje a gente tem uma ausência muito grande desses pais ativos, porque eu falo muito essa palavra assim de ser ativo. É uma equipe ativa, uma família ativa. Porque ser família é uma coisa, ser profissional também é uma coisa. Agora, ser ativo é outra. Porque a palavra ativa já está dizendo, eu estou ali na ação, eu estou praticando, eu estou fazendo. Então, eu posso ser família, eu posso ser profissional, eu posso ser amigo, mas ser ativo é diferente. Então, hoje, a maior dificuldade, né, que não tá só assim comigo, Jéssica, é só com você. Não, é na área, no contexto geral. Isso é para a área clínica, isso é para a área escolar. As famílias têm sido o nosso maior desafio, que não é o problema, é o desafio. Porque, como eu disse, essas famílias, elas estão engajadas nessa ação muito rápida e prática que a gente vem tendo. Então, assim, preciso trabalhar, preciso dar o melhor, preciso fazer, preciso. As famílias chegam em casa, isso daqui, ó, não para, né? Então, assim, eu não paro de trabalhar, eu preciso ver, é 24 horas. Então, tudo isso acaba trazendo para dentro da família situações muito complexas. Por exemplo, quando se chega na adolescência, né, na idade, por exemplo, que vocês estão hoje, o que acaba acontecendo? Muitos abandonos afetivos. E isso é o quê? Já tá grande. Vai lá, sabe resolver. Vai lá, faz. Vai pra escola sozinho. Pega a tua nota. Então, aquele pai, ele acaba se afastando, aquele adolescente acaba se afastando. E aí é onde entra mais situações, né, de problemáticas emocionais. Então, hoje, esse é o nosso maior desafio, né? É a família entender que ela é parte integrante, né, desse processo de inclusão, desse processo de acolhimento afetivo. Então, a família, ela precisa chegar nisso daí. A gente vem batalhando, né, puxando um pouquinho as estribeiras para que essa família ela venha chegar. A gente entra nesse contexto de que, como nós estamos na fase da adolescência e, como a senhora falou, nossa personalidade já está se moldando de acordo com as nossas experiências, a família é a que mais precisa dar apoio, né, nisso tudo. E, assim, a gente vê muitas frases tais como, você só estuda, você não tem nenhuma responsabilidade. E as adolescentes, realmente, elas não têm tanta responsabilidade quanto os adultos têm, porém, é uma grande responsabilidade pensar que a sua vida inteira está nas suas costas. Uhum. A partir desse momento que você vai escolher o que você vai fazer pro resto da vida. Tá entendendo? Porque muitas pessoas não têm a escolha de, nossa, vou deixar pro futuro, vou resolver isso, tá entendendo? Vou com calma, não. Muitas vezes a gente não sabe como são o cotidiano dessas pessoas, a vida dessas pessoas, e elas precisam trabalhar cedo, elas precisam resolver suas coisas cedo. E aí a gente entra nesse contexto de sobrecarga. Porque não só sobrecarga dos nossos familiares, ou dos nossos amigos, ou das pessoas que nós compartilhamos informações, mas nossa própria sobrecarga.
que nós colocamos entre nós mesmos, principalmente nessa questão do Enem, que é uma prova que destabiliza todas as pessoas em pensar que é a prova que vai definir o que você vai ser no SSA seu também. futuro. SSA também. Vestibulares em geral, né? Essa sobrecarga que a gente coloca nas nossas costas de tipo, meu Deus, será que eu realmente quero fazer isso? Meu Deus, será que eu vou passar no que eu quero realmente, no que eu vou fazer ou não? Além dos outros problemas que você vai passar na sua vida. Qual conselho você dá pra essa sobrecarga que nós colocamos em nós mesmos? Isso é uma boa pergunta, assim, foi algo que hoje eu passei, né, lá nas turminhas que vão fazer o primeiro dia de prova nesse domingo. É exatamente sobre essa definição do que a gente quer ser. Lembra que no início eu disse que eu decidi no meu terceiro ano o que eu queria ser? Eu já tinha passado por vários cursos que hoje eu olho pra trás e digo como é que encaixava isso daí, que não tem a ver uma coisa com a outra, né? Então, assim, a gente não pode determinar o que a gente vai querer ser num determinado ano da nossa vida. Por quê? Eu costumo sempre pontuar, nós somos seres que estamos mudando constantemente. Ou seja, a gente está em movimento o tempo inteiro. Então, eu posso chegar nos meus 40 anos e decidir que eu não quero mais agir na área da psicologia, eu quero ingressar em uma outra área. E tudo bem. Por quê? Porque a gente está em constante mudança. Então, se eu começo a internalizar isso, ter um entendimento de que a definição da minha vida não está naquele ano, eu consigo relaxar e eu consigo ter esse entendimento de que não é a decisão da minha vida. Porém, eu preciso ter um foco, um objetivo de como eu quero começar a minha vida. Por quê? Porque vocês vão estar dentro de um ano que é decisivo, porque vocês vão sair das portas da escola, que é o primeiro ambiente social da criança e do adolescente, é o primeiro ambiente social. Depois, quando ele termina a escola, que ele vai para o mundo lá fora, se torna tudo aquilo que ele aprendeu, tudo aquilo que ele vivenciou ali na escola, ele vai estar vivenciando externamente. Então, vocês lá fora vão ser pessoas que são os frutos do que foram na escola. Então, por isso que a gente, quando trabalha dentro da instituição, a gente tenta puxar um alinhamento de caráter, um alinhamento cognitivo, a gente busca, né, fazer todo esse trabalho de lapidar aquele ser humano para jogar, para poder lançar para o mundo de uma forma diferente. Porque quando vocês chegarem lá fora, vocês vão lembrar lá de trás, eita, na minha escola eu fazia assim, ou na minha escola eu aprendi assim, eu vivenciei tais situações assim. Então, esse ano, ele não é um ano decisivo, mas vocês precisam ter dentro de vocês o seguinte, que foi o que eu pontuei com a turminha hoje. É você ter o entendimento daquilo que você quer fazer, por exemplo, durante a sua vida. O que é que vai lhe motivar? Como eu disse aqui, me motiva ver a transformação na vida das pessoas. Me motiva eu ver que o meu trabalho influencia a vida de outras pessoas. Me motiva a entender que aquela pessoa, ela precisa de uma escuta, de um acolhimento que eu tenho para oferecer e que em outro lugar ela não tem. Então, é isso que eu preciso encontrar. Então, a dica que eu dou é você se encontrar naquilo que você se sente bem. Então, não é sobre valores, não é sobre níveis, né? Por exemplo, sociais. Não é sobre isso. É sobre o que vocês se identificam. Né? Tem uma frase que diz assim, escolha aquilo que você ama fazer e você não terá que trabalhar nenhum dia na sua vida. Então, quando eu amo uma coisa, quando eu amo, aquilo me dá... Pronto, hoje eu tô morrendo de cólica, mas eu tô feliz porque eu sei que eu tô resolvendo coisas. Ai, eu tô muito gripada, eu tô doente. Ai, não, mas hoje eu vou trabalhar porque eu preciso estar ali, aquilo me motiva, aquilo me faz bem, faz até eu esquecer da dor, faz até eu esquecer do problema. Então, durante toda a minha vida, todo o meu tempo de trabalho, sempre foi assim. Né? Então, eu sempre, diante dos fatos da vida que eu fui imposta, quando chegava o momento de trabalhar, não tinha aquele negócio de, eu não vou hoje não. Eu não queria não. Não, sempre houve a motivação de dizer, não, eu vou. E chegava lá, tudo era muito diferente, porque os problemas ficavam para fora, né? Essa semana eu escutei de uma paciente... no caso da irmã de uma paciente, que isso tocou muito, eu acho importante falar sobre isso, que ela disse assim, eu atendo a irmã da minha terapeuta. E aí, dentro, né, da minha sessão, dentro dessa fala, a terapeuta, ela fez assim, ela fez, Jéssica, o seu atendimento tem feito muita diferença na vida da minha irmã.
né? Sou a primeira terapeuta dela, ela já tá com 45 anos, nunca fez terapia. E né, está tendo ainda muitas dificuldades e a gente tá desenvolvendo isso. E aí ela fez, você tem feito muita diferença, porque minha irmã ela nunca teve atendimento com ninguém. Porém, eu queria salientar uma coisa. Você é tão diferente na sua sessão, eu vejo você tão fragilizada. É tão diferente. E aí eu vejo que tudo que você tá falando e o que você vem construindo na vida da minha irmã vem fazendo muito sentido. Vem sendo uma fortaleza, vem sendo uma escora muito grande. Então, isso para mim foi um ponto extra. Por que eu quis trazer essa comparação? Porque no eu, pessoa, tá ali. Eu tenho as minhas fragilidades, eu tenho os meus traumas, eu tenho as minhas dificuldades, mas eu sei separar aquilo que sou eu e aquilo que é o meu profissional, aquilo que eu, né, fui chamada para fazer, aquilo que eu tenho o dom de fazer. Então, quando eu digo de trabalhar com algo que você ama, que você gosta, que você sabe que você ali faz a diferença, é exatamente sobre isso. Isso lhe dá ânimo, porque você sabe que você consegue. Então, quando ela trouxe essa fala, eu tive a certeza, porque eu já internalizava isso, mas eu tive a certeza de que eu consigo separar, né, os fatos, de que eu consigo trabalhar ali bem, mesmo muitas vezes não estando bem. E eu consigo ser a escuta, quando na verdade eu não queria ser a escuta, porque eu tenho algumas dificuldades, eu estou passando por algumas dificuldades, mas ali eu consigo ser essa extensão. E é isso que motiva. Então, é isso. E completando a frase não, né? O texto que a senhora falou. Uhum. Bem, tem uma frase que eu acho muito interessante, que é: se olharmos a vida vai ser uma causa perdida se olharmos do ponto de vista que vamos morrer. Então, a partir do momento que nós escolhemos algo que nós vamos realmente amar, que vai satisfazer todos os dias, nós acordarmos e fazer aquilo, é algo que dá a motivação também de você viver. Tá entendendo? Eu queria perguntar também quais são as sugestões que a senhora dá para descobrir quais são realmente as coisas que a gente ama fazer, que a gente faria por toda a nossa vida. Encontrar seu nicho, né? Isso. Se conhecer também. Porque, querendo ou não, isso também gera uma necessidade a pessoa querer saber o que ela vai fazer, né? Fica, ai, será que eu quero isso? Não. Você fica, ai, meu Deus, o que eu vou fazer na minha vida? E às vezes a pessoa tem um problema em casa e aí os pais querem decidir o que ela vai fazer e ela acaba indo nessa, porque ela não se conhece, ela não Sim. sabe o que ela quer. Então ela vai numa ideia muito vaga. É. Ela vê uma coisa, vi no Instagram um curso. Que legal, vou fazer esse curso. Mas não é o que ela quer, porque ela tá sendo influenciada e ela não tá pensando no que ela quer, porque ela não se conhece. Isso. O que a senhora diria aí pra esse É caso? justamente aí, né? É o processo do autoconhecimento. Quando eu falo assim com o aluno, com o paciente, é justamente esse ponto que vocês tocaram. O autoconhecimento. A gente vai passar a nossa vida se conhecendo. Então, como eu disse, eu posso chegar nos 40 anos e, nossa, eu não queria essa área, eu vou pra outra, né? E muita gente tem medo da mudança, porque a mudança, ela realmente assusta. Então, a gente vê, por exemplo, muitas pessoas que não se encontraram em suas profissões trabalhando porque tem que fazer. E não por amor, né? E aquilo acaba adoecendo a mente, né? O emocional. Então, como é que a gente pode fazer pra gente se conhecer? Primeiramente, é a gente tirar todas as coisas que a sociedade nos impõe. E essa é a maior dificuldade, né? Porque, por exemplo, a sociedade, principalmente a sociedade brasileira, ela nos impõe em um patamar, em um nível econômico alto. Então, para eu ter um título, eu ter um sucesso, eu ter uma carreira, eu preciso ter muito dinheiro. Então, eu preciso ter uma profissão que tenha um nome. Então, eu preciso passar em medicina, não menosprezando essas outras profissões, tá? Mas eu preciso passar em medicina, eu preciso atuar em direito, eu preciso tal, ser assim, ou profissões que se destaquem naquele momento. Porque existem também as fases das profissões e existem também as inovações das profissões, né? Como hoje a gente vê nessa área A gente tecnológica. tá vendo muito com TI, né? Isso. O pessoal tá migrando muito pra TI agora. Isso, Tá justamente muito em por alta. conta dessa ativação que a gente tem tido nas redes, né? É. Então, a tecnologia tem feito aí um movimento muito grande, novas profissões, né? Por exemplo, social media, né? Antes não Não tinha, existia, né? verdade, Antes não agora tinha. tem. E agora Antigamente tem. não tinha nem Instagram. E é Era trabalhoso, verdade. E era né? muito julgado quem fazia isso. Eu vou ser youtuber. As isso. pessoas, como assim você ser youtuber? isso. Chega lá, fracassado? Pobre, você vai ser pobre que tá trabalhando nesse Olha, negócio. e eu escuto isso há muito tempo, quando isso começou. Quanto tempo?
Eu disse que eu sou ruim de matemática. Eu sou... Eu acho que já tempo faz aí. mais ou menos Acho que antes da pandemia. Acho que desde 2010 Ah, como foi começando. Antes da pandemia, eu foi escutava de alguns chegando. alunos. 2010. Tia, 2010. Não, 2010 foi o começo das redes sociais, redes mas sociais. ali era Ah, muito sim. julgado. Não, Não, mais verdade. pra cá. não faz tanto tempo assim, não. Um pouquinho mas, antes assim, da pandemia. Foi mais assim. de 18 2015, 2018. 2018. É, Por ali. Por Foi mais ou aparecendo. menos por Mas esse tu que é de tempo. exatas, faz quantos anos? Beleza, Duda? A única de exatas não responde. Não. Mas Não. é por aí, assim, um pouco antes da pandemia mesmo. Eu já escutava de alguns alunos. Ai, tia, agora sim, viu? Ai, tia, eu não vou estudar não, que eu quero ser YouTube. Nossa. Então, essa é a dificuldade que eu disse Lembrei, pra vocês, é. referente às cobranças sociais, às imposições sociais e ao que a tecnologia ela tem trazido a gente pra esse lugar, né? Então, assim, eu não vou estudar não, eu vou ser youtuber. Então, era muito visto, por quê? Porque os conteúdos que eram muito produzidos, e hoje ainda existe bastante, mas acho que menos, sem conteúdo. Conteúdos sem conteúdos. Ou seja, conteúdos inválidos, conteúdos bobos, conteúdos que não soam. Então, quando as crianças, em formação, entrando ali para uma pré-adolescência, viam aquela facilitação financeira e, vou fazer nada, vou fazer graça, vou fazer isso daqui, então eu não preciso estudar. Como eu intervi, né? Porque nesse tempo eu trabalhava em sala de aula, né? Com área socioemocional, como é que eu vou intervir aqui? Como é que eu vou trazer eles? Porque eu não podia dizer, para com isso, tá feio. Não pensa assim, vai estudar, menino. Não podia, né? Não larga os estudos. Eu ia frustrar a criança assim, né? Ia repreender aquilo dali. Ia Psicóloga reprimir. causa trauma. Pois é. Imagina. Por Não dava. destruições de E aí eu youtuber. disse, então, vamos lá, vamos prestar atenção aqui. Se tu não estudar, tu vai ter alguém que vai te ajudar, né? Que vai organizar, porque tu não vai querer trabalhar sozinho. Não, assim, então. Tu precisa entender de finanças pra pessoa não te roubar. Verdade. Porque tu já imaginou, produtor, passou a perna, veio, tu vai ficar pobre de novo. Então, tu precisa pelo menos estudar. Outra coisa, tu precisa estudar uma outra língua, porque vai que tu vai pra outro lugar. Né? Tu precisa saber falar, saber se portar. Já imaginou, pronto, vai ser jogador, vai falar todo feio, troncho, vai comer nas letras. Verdade. Né, tia? Menino, precisa terminar de estudar. Então, ali encontrei já um espaço, mas já se falava sobre isso, né? Então, hoje, isso vem crescendo. Só que como escolher algo que vá trazer um engajamento e uma boa produção, né? E venha trazer algo que seja referência para outras pessoas, porque você ser influenciador é você ser referência. E hoje a gente vê muita referência negativa. Né? Então, assim, é importante que vocês parem, vocês observem o que vocês mais gostam de fazer. Primeiro ponto, eu gosto de trabalhar com pessoas ou não gosto de estar com pessoas? Isso é primordial, porque eu preciso entender se eu quero me relacionar com pessoas ou se eu quero me relacionar com máquinas. Eu descobri que pra mim não dá. Um dia eu fui visitar um amigo que ele trabalha com a área de tecnologia. Acho que eu conversei com alguém por esses dias sobre isso. E tava lá, ele, uma máquina dentro de um quarto com um fone, um negócio, um monte de letra que parecia que tava ficaria entrando. louca. Que tava hackeando. Ficaria louca, real. E ele trabalhando internamente, de casa, de boa. Não, eu tô muito feliz. Nossa, isso não dá pra mim. Me daria agonia. Eu preciso ver Tem pessoas, dois eu preciso lados. sair de casa. Então isso é o primordial. E tem gente que não quer se relacionar com pessoas, porque eu tenho dificuldade em me relacionar com pessoas, porque eu não me sinto à vontade, né? Eu gosto de trabalhar com o quê? Eu gosto de trabalhar com criança, eu gosto de trabalhar com adolescente, eu gosto de trabalhar com idoso. Não tenho paciência, não dá. Então, o que é que eu quero fazer? Eu quero trabalhar com uma rotina, eu gosto de rotina, eu gosto de fazer a mesma coisa todo dia? Não gosto de fazer a mesma coisa Também não. todo dia. Tem que ter uma aventura, tem que ter um negócio diferente, né? O menino tá ali fazendo um negócio, eita, bora lá resolver, né? Tá acontecendo isso, bora ali. Então, isso é o que vai fazer a diferença na sua vida e você vai começar a encontrar, porque são pequenas coisas. Eu gosto de trabalhar ao ar livre, eu gosto de trabalhar dentro de empresas, dentro de instituição, eu gosto de estar preso a alguma coisa, preso a horário. Então, é você começar a se observar e não estar num patamar financeiro, não estar olhando para isso. Porque o número de adoecimento de pessoas que têm condições financeiras, que têm uma estabilidade financeira, que recebem muito bem, que têm profissões de nome, não está no gibi. Tem muita gente adoecendo
né? Tem muita gente entrando para esse quadro de não ter saúde mental. Então, de que adianta você ter, né, uma finança estabelecida se você não tem a sua saúde mental em dia? Então, isso é o primordial. Então, eu deixo isso para vocês, para que vocês consigam observar em vocês, né? E sobre a cobrança da família, é importante que a gente consiga ter esse diálogo com os nossos pais, né? Então, que vocês consigam pontuar em que sentido, olha, eu não sou a extensão disso daqui, né? Eu lembro que quando eu escolhi a minha faculdade de psicologia, minha mãe, ela queria muito que eu fosse para a área de pedagogia. Amo criança, amo adolescentes, amo todo mundo, mas sala de aula não dá para mim. Nesse sentido, já participei, entrei em sala de aula, ingressei em sala de aula, passei 8 anos em sala de aula com a educação socioemocional, mas era diferente, era o que eu amava. Né? Então, era a tia do sentimento. Ai, a tia do sentimento. Ai, a tia que ensina a gente a lidar com as emoções. Então, estava dentro da minha área. Então, para mim, era maravilhoso aquilo dali. Mas não ingressar com aquela área pedagógica toda e tal. Não dava. Então, eu cheguei para ela e disse, mãe, isso aí é o seu sonho, isso aí é a sua vontade. Foi o que você fez, mas não é o que eu quero. Então, não é se posicionar de forma agressiva, de forma imponente, não, ou desrespeitosa, mas é o diálogo. O diálogo, ele é necessário. E também é necessário que os pais, eles consigam também ter esse olhar diferente. Vocês não são a extensão da família de vocês. Eu costumo sempre dizer isso. Vocês precisam olhar para trás e serem diferentes dos pais de vocês. Ser diferente como? Ser melhores. Mas não é ser melhor diminuindo o que eles fizeram, mas é tendo para vocês aquilo que eles fizeram que foi positivo, que é de valor, que vocês vão levar para o resto da vida de vocês, mas quebrando paradigmas de coisas erradas, de coisas diferentes que eles fizeram com vocês ou deixaram de fazer. Então, vocês são uma quebra de geração. Então, vocês precisam olhar para trás e ver que vocês estão sendo melhores que os seus pais. Os pais de vocês precisam também olhar para trás e ver neles a diferença que eles foram também dos pais deles. E aí a gente vai ver um progresso de uma geração diferenciada. Minha mãe fala muito sobre isso, sobre superar o tempo todo, porque ela diz que eu tenho que ser sempre melhor, sempre buscar uma melhora. E eu acho isso muito importante. Isso. Eu queria entrar... Não, fale, pelo amor de Deus, fale. Acho que vocês pensam juntos. A gente pensa demais. É porque a gente fala demais também, né? A gente viu isso no outro Eu não tô episódio. falando nada não, porque eu tô achando muito legal ela falando. Eu fico, ai, que legal! Eu não consigo pensar no que falar, porque tu fala praticamente tudo, entende? Aí eu fico, tá bom, facatinha. Então, eu queria citar uma série que eu assisti, porque tu citou anteriormente, bem lá no comecinho, sobre crianças atípicas. Sim. E eu queria entrar nesse tópico porque me lembrou uma série que eu assisti, que tem até na Netflix, que é Atypical. E aí a gente vê que é a vida de um menininho que ele é autista, e aí é muito bom a gente ver isso, porque a gente vê a evolução dele ao longo da série. E a gente fica muito... Eu chorei no final, tá? E tu quer chorar agora? Eu quero chorar agora, porque eu lembro... É muito bom, Atypical. Enfim, eu recomendo. E aí eu queria saber como você lida com esses problemas que a gente tem. Porque na série eu vi que ele teve apoio da escola. Tanto que tem um episódio que os amigos dele se unem para fazer um baile silencioso. Que a escola ela comprou um monte de microfone para tocar música no microfone e ele não precisar se sentir incomodado. E eu achei isso muito interessante. E a escola tem uma grande influência. Eu queria saber. Sobre essa questão da empatia, né? É uma coisa que muitos falam, mas poucos fazem. E eu falo, assim, não só de pessoas, mas de instituição, de lugares, né? E quando se fala de inclusão, não é simplesmente aquela criança, aquela pessoa, ela tá ali no mesmo ambiente. Mas ela se sentir parte integrante, é diferente. Né? É diferente você chegar num local e você ver uma criança, por exemplo, atípica, e ela tá ali brincando, interagindo da forma dela, do jeito dela, e os outros compreendendo. Então, eu costumo muito dizer que essa questão da atipicidade, para desconstruir tudo que muito a sociedade ela vem impondo, é só um jeito diferente do cérebro funcionar. É apenas isso. E a gente precisa desmistificar isso, sabe? Nossa, é autista, aí tem TDAH, aí tem isso, aí tem aquilo. É só um jeito da pessoa funcionar, né? Então, assim,
trazendo para a questão da cognição, do aprendizado, cada um vai ter um nível, um grau diferente de aprender e a forma diferente de aprender. Vou trazer um exemplo, pessoal. Como eu disse lá no comecinho, eu tinha muita dificuldade, e tenho até hoje, com matemática. Não tenho descalculia, tá? Porque dá para fazer as continhas básicas. Mas eu tinha muita dificuldade e eu me sentia muito inferior. Eu achava que eu não era inteligente o suficiente, até porque a sociedade, o lugar a qual eu convivia, a instituição escolar, né, vindo até mesmo de professores, me colocavam nesse lugar, nessa caixinha, né, de que eu não era inteligente o suficiente. Por quê? Porque eu não era muito boa na área de exatas. Mas quando eu ingressei na faculdade de psicologia, que eu vim entender que existem inteligências múltiplas, o que é isso? É eu entender que eu tenho várias áreas, é onde entram as habilidades socioemocionais. É eu saber que eu posso não ser uma boa aluna de matemática e de exatas, e de física e de química, mas eu sou muito boa na área artística. Então, eu tinha uma habilidade, até hoje eu tenho essa habilidade de criatividade na questão artística, questão musical, teatral, arte, cênica, dança. Então, isso tudo me chamou muito a atenção. Então, eu comecei a me encontrar, me autoconhecer. Eu comecei a perceber, nossa, eu sou inteligente sim, peraí, calma. Só que a minha inteligência ela é diferente. Eu não sou inteligente para matemática. Eu não sou inteligente para raciocínio lógico, rápido. Não sou. Mas eu sou boa nisso daqui. Então, quando a gente se encontra, quando a sociedade ela começa a compreender as famílias, o local de ensino, né, os amigos, todo mundo começa a entender que cada uma aqui, né, vocês são amigas e cada uma pensa diferente. Cada uma tem uma habilidade diferente. Pode até ter algumas coisas parecidas, mas cada uma funciona de um jeito diferente. Então, isso implica temperamento, isso implica questão de personalidade, gosto, até chegar na questão cognitiva do aprendizado, né? Então, assim, é importante que cada pessoa, né, dentro de uma instituição, venha compreender isso, como eu falei anteriormente. Dentro da escola, o professor ele tem 22 alunos dentro da sala de aula, são 22 cabeças diferentes. E para cada sala de aula, ele vai ter outros alunos diferentes. Então, eu preciso entender que essa questão atípica, ela nada mais é do que uma forma diferente de funcionar. Então, se eu vou ter uma limitação, por exemplo, na área matemática, eu vou desenvolver mais uma habilidade aonde? Na área de humanas. Eu sou muito boa na escrita, eu consigo atingir a escrita. Eita, mas essa pessoa ela não consegue desenvolver muito bem aqui a escrita e a leitura, tem uma dislexia. Mas existem técnicas que vão trabalhar aquilo dali. Né? Tem um filme, né, falando sobre essa questão da dislexia, que agora eu esqueci, que é sobre uma velejadora. Eu esqueci agora o nome desse filme. E ele é muito bom. Ele fala a questão da superação, de enfrentar os medos. É aquele que lançou que ela vai numa... Que ela dá a volta ao mundo. Que ela vai num barco. Sim, no barco ela veleja, sozinha. Eu sinto sozinha. Isso. Que Se ela vai vocês sozinha. notarem, ela tem... Eu não lembro o nome. dá uma Tem na pesquisada aí. Netflix. Ela tem dislexia. E no momento mais importante, que é o momento onde ela vai entrar num local muito, muito perigoso, muito difícil, né? Ela vai ler todo o mapa e as letras ali se misturam. Por quê? Porque ela tem a dislexia. Só que aí ela vai e utiliza uma técnica de leitura, uma técnica de destaque, uma técnica de colocar ali o que ela aprendeu. Então, é exatamente isso, é a gente entender, né, como o nosso cérebro funciona. E é simples, porque nos momentos difíceis, nos momentos onde a gente vai estar ali entrando em contradições, a gente vai se deparar com algumas situações, espera aí, como é que funciona? Então, a criança, o adolescente, o adulto atípico, ele funciona da mesma maneira. Entrando nesse contexto, eu queria perguntar sobre em relação à aceitação dos pais com os seus filhos atípicos. Né? Como assim? É uma problemática. Já que as pessoas não estão acostumadas e não têm o conhecimento suficiente de saber que é um jeito diferente do cérebro funcionar e não um problema. Isso. Em relação a isso, que a senhora pode falar. Isso. Existe ainda muito preconceito, né? E a aceitação, é como eu disse a vocês, o nosso ponto de maior dificuldade são as famílias. Né? Então, assim, como fazer com que essa família ela compreenda? É um processo. É um processo de aceitação, porque existe um processo que a gente costuma chamar que é um processo de luto. Porque o luto não é apenas quando alguém morre, mas o luto é quando a gente passa por momentos difíceis do nosso emocional e que a gente precisa superar. Por exemplo, uma separação, uma mudança de local,
né? Uma quebra de aliança, de amizade, por exemplo. Isso também é trazido como um luto. Então, um diagnóstico, ele também é um luto. Então, quanto tempo aquela pessoa ela vai precisar passar para que ela venha conseguir vivenciar de fato e entender o que aquele filho, né, aquele filho ou aquela filha está passando. Então, assim, é importante esse autocuidado. Porque para uma pessoa, para uma mãe, para um pai, para uma família, por exemplo, lidar com essa criança que está chegando com esse diagnóstico, elas precisam estar bem. E aí é onde a gente encontra mais dificuldade, porque existem N fatores. Questões financeiras é uma das principais, porque é um acolhimento, é um trabalho que requer muito das finanças, né? Então, hoje a gente vê muitas dificuldades com planos de saúde, a gente vê muitas dificuldades com questões mesmo de valores, lugares, né? Clínicas cheias. Por quê? Esse aumento, eu já escutei algumas pessoas me perguntarem, isso tem crescido agora, né? O que é que está acontecendo que a gente está tendo tantas crianças, tantas pessoas atípicas e tal? Não é que esteja crescendo. E também temos uma porcentagem de crescimento de alguns diagnósticos, não são todos, tá? Mas de alguns, que não vêm de uma genética, mas que vem sendo desenvolvida. Por exemplo, o TDAH. O TDAH já foi comprovado que existe um desenvolvimento na questão de uso constante da tecnologia. Então, um uso errado desde muito cedo. Então, isso ativa ali uma desatenção. Então, começa a ser desenvolvido. Então, assim, não é que esse número ele tem crescido dessa forma, mas porque hoje se fala mais sobre isso, né? Então, assim, o que eu posso dizer, né, e dar a dica para essas famílias que percebem suas crianças diferentes ou que receberam diagnósticos há pouco tempo, é que, primeiramente, abram esse espaço de entender que aquela situação, aquela criança, ela não está limitada a nada. Ela só vai funcionar de uma forma diferente, porque não tem limite. Né? Porque tem uma dificuldade de aprendizagem, porque tem uma dificuldade social, não é que aquela pessoa ela não vai conseguir alcançar. Não, ela só vai ter um jeito diferente. E é aí aonde entra a questão da perseverança e da empatia e, acima de tudo, o olhar além daquilo que se vê. Por que o olhar além daquilo que se vê? Eu gosto muito de falar sobre isso. Porque é o olhar para a Duda e ver, além do que eu tô vendo, eu olhar a capacidade além, o que está por trás. Como é que eu consigo ver essa capacidade? Como é que eu consigo ver o que está por trás? Se eu me disponibilizar, tá? Na sensibilidade. Eu olhar aqui, poxa, isso aqui tá incomodando, essa musiquinha tá incomodando, então eu não vou colocar essa musiquinha porque eu sei que vai fazer ela se sentir mal. A questão da empatia, né? A questão da empatia. Exatamente. A questão de eu olhar, de eu sentir. Então, são pequenas coisas que podem ser alteradas, modificadas, sem causar danos. E ali eu vou fazer com que eu consiga adentrar ao que tá com a dificuldade nela. Entende? Sim. Eu também... Meu Deus, o que foi isso? Uma escuridão. Caiu. Você que era minha pressão. Não. Bem, Pressão baixa. então... Ai, meu Deus, agora Tu fugiu ia da minha falar mente. o nome do filme. Mas que ela enfim, citou. eu queria falar rapidinho isso, senão eu vou esquecer, que em relação aos pais aceitarem seus filhos atípicos, em relação tanto que a senhora estava falando sobre a projeção dos seus sonhos que os pais colocam em seus filhos, a palavra que me vem à mente é a idealização. Todo mundo tá idealizando. Até quando a gente vai conhecer alguma pessoa, a gente tá idealizando como essa pessoa deveria ser na nossa mentalidade para ser uma pessoa apta a ter, estar no nosso ciclo de amizade ou afim. Enfim, a idealização prejudica extremamente, porque eu acho que o que a gente tem que colocar em mente é que cada um somos seres individuais. Somos seres individuais que têm suas próprias vidas, vão traçar seus próprios projetos e que no final, nós que vamos morrer. Tá entendendo? Então, assim, também tem uma frase que eu gosto muito, que eu até anotei aqui, é que enquanto nós continuarmos idealizando, nós nunca vamos ser nós mesmos. Tá entendendo? Porque a partir do momento que você vai idealizar, eu quero ser assim. Quando você for daquela maneira, você vai idealizar outro jeito, melhor ainda do que você poderia ser. Tá entendendo? Então, acho que as pessoas, uma das grandes problemáticas que a gente tem que resolver é parar de idealizar. Aceitar nós, os pais aceitarem seus filhos como são, nós aceitarmos as outras pessoas como são e tentar conviver da melhor forma possível.
Isso. Exato. E isso vem muito lá de trás, né? Quando você traz essa questão da idealização, de projeção, a gente chama de projeção, né? Que é o pai, a mãe, a família que projeta no filho aquilo que gostaria de ser lá atrás, daquilo que não conseguiu, né? Como eu disse anteriormente. Então, o que acontece? Essa projeção acaba trazendo o quê? Um desejo inconsciente. Por que inconsciente? Porque os pais de vocês, por exemplo, eles não estão pensando que eles querem ver eles em vocês. Então, o inconsciente da gente trabalha 24 horas, né? Então, o nosso inconsciente traz isso daí. Então, quando os pais, eles projetam, eles cobram coisas diferentes, eles não estão pensando que eles estão cobrando. Tanto é que muitas vezes, dentro de alguma discussão, algum desentendimento, mas eu não sou você, eu não quero que você seja, né? E acaba acontecendo isso daí, porque você tá vendo o que tá acontecendo, mas aquela pessoa que tá ali transmitindo, ela não tá entendendo. Ela não quer entender. Ela não tá percebendo. Por quê? Porque tá no inconsciente. Então, os nossos pensamentos, já dizia Freud, é um ensaio para a ação. Então, antes da gente agir, a gente pensa. Antes da gente fazer algo, a gente tá ali refletindo. Por mais que a gente não esteja na consciência, tá onde? No inconsciente. Então, se a gente tem ações involuntárias, impossíveis, ou tem coisas, por exemplo, algumas atitudes que vocês mesmos possam ter no dia a dia de vocês, e alguém diz, tá olhando pra mim assim por quê? Não tô olhando. Tá olhando sim, e você não se percebe. Por que isso acontece? Porque tá lá no inconsciente. Você tá fazendo caras e bocas que você nem percebe. Então, o nosso inconsciente, ele trabalha o tempo inteiro. Então, os pais acaba acontecendo isso porque os pais acabam idealizando, né, em seus filhos. Mas por que idealizam? Porque eles também têm dificuldades que não foram ouvidos lá atrás. Eles foram desamparados, eles não foram ouvidos, principalmente nessa geração. É uma geração que hoje a gente ouve falar sobre saúde mental. Mas antes não tinha. Então, psicólogo, acolhimento, vamos cuidar da saúde mental há 20 anos atrás, nem se existia, nem se falava, quanto mais há 50, 40, 30 anos atrás. Por mais que a profissão ela já tenha um bom tempo. Entende? Então, assim, eles não foram criados, eles não foram gerados nesse ambiente propício. Então, o que costuma acontecer? A gente dá aquilo que a gente recebeu. Mas quando eu entendo que o que eu recebi não foi o suficiente, e aí é quando eu digo pra vocês, é a gente se disponibilizar. Peraí, eu não tive isso. Então, bora lá, isso aqui é importante. Eu não fui ouvido, então eu preciso ouvir meu filho. Eu fui imposto a fazer algo, então eu não vou fazer isso no meu filho. Mas isso é uma decisão. Só que essa decisão, ela só acontece quando a pessoa entende. Quando ela não entende, não tem como você cobrar algo. Por exemplo, não tem como você cobrar que um cego, ele guie você para um lugar se ele não sabe nem para onde ele está indo. Então, é a mesma coisa que acontece. Então, você não pode cobrar, né? Isso daí. Então, mais uma pergunta, né, pra gente encerrar, porque o nosso tempo já tá lá em cima. E o que você diria para alguém que tá hesitante de entrar nesse trajeto, né, procurar ajuda emocional? Então, é bem comum, né? Não é algo que é raro, não. Normalmente, eu costumo sempre pontuar que antes de haver o acerto, antes de haver a aceitação, existe o processo de negação. Isso é para todo mundo, né? Ninguém vai assim, eu tô afim de ir pro psicólogo, eu tô afim, vai resolver meus problemas. Não, nunca é assim, né? Sempre há uma negação. Por que, Jéssica, há uma negação? Porque essa negação, ela faz parte do processo de entendimento, ou seja, a pessoa ela vai lá atrás, em algumas situações, em conflitos pessoais, internos, coisas suas, né? E ela começa a entender que sozinho ela não consegue, né? E isso vale para tudo, não apenas num processo de autoconhecimento, um processo clínico, mas, por exemplo, a gente trazendo para dentro da instituição. Então, em que momento eu vou ali, eu vou conversar com a psicóloga sobre isso, eu vou dar um primeiro passo, né? Então, por exemplo, tem muitas pessoas que não foram ainda a uma terapia, nunca tiveram um contato com um psicólogo clínico, mas tem disponível na escola, né? Então, o que a gente faz? Né? Eu vou lá, eu vou sentir, eu vou saber como é que é falar para alguém que não seja uma amiga, que não sejam meus pais, alguém que é imparcial, alguém que não vai me julgar, alguém que vai tentar me direcionar de acordo com aquilo que eu tô levando. Então, assim, o que eu diria para essa pessoa é justamente dar o primeiro passo, né? Sentiu essa negação porque a gente não pode deixar de sentir, né? Todos os sentimentos que a gente tem
todos são válidos, todos são necessários para que a gente venha desenvolver melhor. Então, essa pessoa, ela estaria ali abraçando aquele sentimento, não quero, não preciso, não vou, não vai dar certo, mas que ela consiga entrar, né, nesse entendimento, nessa consciência dela, e ela vem a alcançar dando esse primeiro passo, essa procura, né? Dá uma batidinha na porta, dá uma procurada, chama uma amiga para dar um apoio emocional, um amigo para dar um apoio. Olha, eu quero ir lá, mas não tenho coragem de ir só. Vamos comigo, né? Então, essa rede de apoio, ela é sempre necessária. Dá um impulso em você. Então, essa é a dica que eu daria, né, para essa pessoa que está aí com essa dificuldade. Eu queria muito de te agradecer, né, por estar participando, por falar as coisas muito importantes, né, completamente, ó, que, como eu posso dizer, meu Deus, esqueci agora, que com certeza, perdão, fui aqui, que com certeza ajudou a gente, né, e também quem ouviu. Então, se você gostou dessa palestra, né, desse ensinamento que teve aqui, aula, muita fala. Por favor, curte e se inscreva aqui e, por favor, né, continue com a gente nesse novo trajeto. Tragam temáticas. Tragam temáticas, escrevam aí também o que vocês gostariam que aparecesse, deem sua opinião sobre o que foi pautado aqui. E é isso, gente. E eu queria complementar um pouquinho antes de terminar, que se você está passando por algo, se você se identificou com algo que a gente falou, ou que você viu algum problema, por favor, busque ajuda, não fique calado, sofrendo sozinho, tá? Busque psicóloga da escola ou de outras clínicas, converse com seus pais, e é isso. Obrigada por hoje. É isso aí.